Depois de muitos pedidos e como quase ninguém tem uma aula de como interpretar poema na escola, resolvi fazer esse vídeo porque deve ajudar quase todo mundo que vai prestar o Enem. E você vai e aprende o que é um verso e o que é um verso decassílabo, por exemplo, mas não é esse o tipo de coisa que o Enem vai te perguntar. No geral, o Enem vai te dar um poema e vai testar a sua capacidade de ler aquele poema e extrair alguma informação dele. E para isso tem técnicas, que é o que eu vou tentar fazer nesse vídeo, e possivelmente você vai sair desse vídeo bem mais preparado para responder as questões de poema no Enem e caem cerca de 7 poemas por prova. Pelo menos foi o que caiu na última prova. Pode cair até mais. Então convém que você saiba pelo menos um pouco da teoria de interpretação de poemas para aumentar sua nota de linguagens e não perder um monte de questão à toa. Então eu separei 5 dicas, sendo a primeira delas a mais extensa e mais importante de todas, que eu vou te explicar a mentalidade e a teoria por trás de um poema e da interpretação de um poema. E com um pouco de sorte, você vai sair desse vídeo cheio de sacadas para na hora do Enem você não ficar desesperado e conseguir efetivamente interpretar o que cair. Então vamos para a dica 1 e presta muita atenção nessa dica, tenta entender cada coisa que eu estou falando, porque se você entender essa dica, é possível que a sua interpretação já dispare para um nível muito superior ao atual. E eu vou começar te falando que um poema é uma espécie de enigma. Por que é uma espécie de enigma? Um poema é uma forma de transmitir conteúdo que o autor vai tentar transmitir esse conteúdo de uma forma bonitinha, de uma forma quase lírica. E é por isso, por exemplo, que um poema pode ter um monte de rima. E para fazer isso, o autor, o cara que escreveu o poema, utiliza de um artifício da língua portuguesa, que é a sua flexibilidade. A língua portuguesa permite que você escreva um período invertendo de várias formas os termos desse período. Então, para conseguir fazer uma rima, você vai deixar de colocar, por exemplo, o sujeito no início da frase para tentar fazer com que no final dos versos, que não são necessariamente o final dos períodos, tenham sempre palavras que rimam entre si. Então você fica invertendo os componentes de uma frase para que você consiga encaixar elas nesse poema que deixa a leitura mais facilitada, mais fluente, mais lírica, possivelmente com rimas. Então, quando você está lendo um poema, você está lendo um quebra-cabeça desmontado. E cabe a você pegar as peças desse quebra-cabeça e colocar em ordem. Então, ao ler uma estrofe de um poema, ou um período de um poema, ou seja, uma estrofe, uma sequência de versos, ou um período, ou seja, o início de uma frase até o primeiro ponto final, que não necessariamente é no mesmo verso, pode ter vários versos, você tem que pegar então a estrofe ou período e organizar os componentes para que faça sentido, para que fique próximo da ordem direta. E eu vou explicar para vocês como faz isso na prática. Mas você tem que basicamente pegar um monte de palavra e tentar colocar numa ordem que esteja assim. Um sujeito, ou seja, quem vai realizar uma ação, a ação e o que acontece com essa ação ou com essa ação. Então sua missão é pegar um monte de palavra, deixar numa ordem direta e o mais simplificado possível, para que seja fácil interpretar qual que é o conteúdo daquele quebra-cabeça. E o que a gente chama de ordem direta, no geral, é sujeito, verbo e objeto. Então, para tentar deixar mais claro isso que eu falei, para você conseguir entender essa parte que foi falada até agora do vídeo, deixa eu te dar um exemplo, senão pode ficar confuso demais, porque eu ainda tenho um monte de dica, é importante que você entenda meio que passo a passo. E eu vou usar aqui o hino do Brasil, porque todo mundo conhece, e deixar muito claro o que eu quero dizer com quebra-cabeça e colocar na ordem certa. Olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Esse é o primeiro período e é o que a gente vai analisar. O que você já extrai de importante aqui? Você não necessariamente vai analisar um verso, porque às vezes um verso é só uma parte do período. Então um verso, por exemplo, pode ser o sujeito e o predicado pode estar em outro verso. Então você sempre quer pegar períodos. E o período é esse que eu te falei. E esse período em especial está com os termos que compõem ele totalmente invertidos. Então, por exemplo, se você achar que está na ordem direta, você vai achar que o sujeito de ouviram é eles, que não está explícito no período. Mas o sujeito desse período, do nosso hino, não é eles. O sujeito é as margens plácidas do Ipiranga. E esse período está totalmente embaralhado. O período correto, se não fosse feito para deixar de uma forma mais lírica, ficaria assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Olha como muda completamente. E muitos poemas fazem isso para deixar o texto mais bonito, deixar o texto mais agradável de ser lido, para eventualmente ter rimas, o tempo todo.
Quase todo poema faz isso, alguma inversão. Só que é extremamente importante para compreender o que está sendo falado que você coloque na ordem certa. Porque se você não identifica o sujeito, você não identifica, por exemplo, quem está executando a ação. Se você não identifica o objeto, você não compreende, por exemplo, o que está sendo realizado. Então fica praticamente impossível você interpretar um poema se você não sabe nem quem está realizando e o que está sendo realizado. Por isso que a dica mais importante, e eu ainda vou falar mais coisas nessa própria dica, é você colocar na ordem certa, numa ordem que faça sentido, numa ordem que você consiga entender o que o autor quer te transmitir de informação. E quem lê muito poema e quem escreve poema tem muito mais facilidade para fazer isso, porque já entende como é feito um poema, então consegue fazer essa tradução automaticamente na cabeça. Mas o primeiro passo para você conseguir fazer isso é você ter a ciência de que isso ocorre, que aquilo é como se fosse um quebra-cabeça, embaralhado, e você precisa colocar numa ordem que faça mais sentido para você. E aí você até pode me perguntar, mas Lambert, o que ele quer dizer com as margens plácidas do Ipiranga? Isso faz sentido isso ser sujeito? E eu vou te explicar isso na segunda dica já já. Guarda essa informação, mas deixa eu falar mais coisas sobre essa primeira dica, que eu te falei que é colocar numa ordem mais correta para você interpretar e simplificar. Para simplificar, eu vou escolher aqui um trecho do último Enem, de um poema que caiu, e vou também te mostrar uma técnica que você vai usar bastante para tentar entender o que está sendo dito. E aqui, de novo, você tem que entender que grande parte do que tem num poema, ou numa estrofe, já que eu estou trabalhando com estrofes e com períodos, são termos que o autor coloca para embelezar o texto. Você tem um monte de coisa que está colocada lá, que não é necessariamente a parte principal da informação. É coisa que está lá para deixar mais agradável de ser lido, para ter rima, para deixar mais bonito. Então você tem que cortar algumas coisas que aparecem na estrofe para compreender melhor o que está acontecendo. Eventualmente você corta até versos inteiros. Então deixa eu ler para vocês essa parte desse poema que caiu no ano passado. Então deixa eu ler aqui uma estrofe. Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola, simplesmente, doutor, é um violão. Essa é a estrofe. Então tem um monte de coisa aí. Qual que é a informação dessa estrofe? E para entender a informação central dessa estrofe, você precisa tirar tudo que foi colocado para rimar, que não traz necessariamente alguma informação adicional. Sinceramente, a informação que está sendo passada é o seguinte: o instrumento do crime é um violão. Então, olha só, os dois versos do meio são meio inúteis, porque está falando assim, não é faca, revólver ou pistola. Mas essa informação é inútil, porque se está falando que é um violão, você já sabe que não é todo o resto, porque é um violão. E o segundo verso, nesse processo de contravenção, está meio que repetindo o que já falou no primeiro verso. Então, assim, você pegou um verso inteiro, você tem que tentar interpretar esse verso. Você tem que tentar simplificar. Nesse caso, você não precisa colocar em ordem, como eu falei no caso do hino. Mas vários momentos você vai ter que colocar em ordem. Nesse caso, você tem que só simplificar. Então, em vez de você ficar tentando compreender o que está sendo falado nessa primeira estrofe inteira, é muito mais simples você pegar esse trecho e traduzir para o instrumento do crime é um violão. Essa é a informação que está sendo passada, tirando o embelezamento, a parte que é para deixar mais bonito o texto. Então, de novo, a sua missão é deixar na ordem certa e o mais simples possível. É assim que você pega um quebra-cabeça todo desmontado e transforma isso em conteúdo que aquele trecho está tentando te passar. Eu vou dar mais um exemplo na prática, também da última prova, e esse é um pouco mais simples que o hino nacional, mas você vai ter que fazer uma inversão e tentar simplificar para ficar mais fácil entender. Então aqui é um trecho do hino à bandeira, eu vou ler dois versos da segunda estrofe, que é: contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. Então aqui está invertido. Como ficaria colocando na ordem e já fazendo uns acertos? Nós compreendemos o nosso dever ao contemplar o teu vulto sagrado. É o hino à bandeira. Então o vulto sagrado é o vulto sagrado da bandeira. Então você inverte e simplifica. Compreendemos o nosso dever ao olhar para a bandeira. E você começa a perceber que usando essa primeira dica, que eu te falei que é a mais importante, colocar na ordem certa e simplificar, começa a ficar muito mais fácil de interpretar um poema. E é isso que deveriam ter te ensinado na escola, em vez de ficar ensinando as rimas. Não que as rimas não sejam importantes, mas vendo rima você não aprende a entender o que está sendo falado. Como que você aprende a interpretar um poema? Você pega um trecho
destaca qual que é o período, não apenas o verso, porque os versos isoladamente às vezes não têm nenhum significado, isola um período. Coloca na ordem que você acha que é a ordem certa e tenta simplificar. Que aí uma estrofe vai virar uma frase ridícula, vai virar uma oração pequenininha, que nem essa que eu acabei de fazer. Então, assim, eu ainda tenho um monte de dicas sobre poema, mas, sendo sincero, isso é o mais importante. Se cair essa ficha, se você conseguir ler uma estrofe e identificar o que eu te falei, você já vai estar anos-luz de quem não sabe fazer isso. Isso é o mais importante de tudo. Mas eu tenho um monte de dica ainda que vai facilitar mais o processo, mas entre você ver o vídeo inteiro ou repetir o que eu já falei até agora, repetir o que eu falei até agora é de longe o mais importante. Tinha que ter, meu, juro, 10 minutos no seu ensino médio sobre o que eu falei até agora. É ultra importante. Mas vamos para a segunda dica, que você vai ter ainda mais ferramentas para trabalhar com poemas. Outro aspecto importantíssimo de poemas é o que ficou sobrando da dica 1 que, ok, Lambert, você colocou o hino nacional na ordem certa, mas faz sentido eu falar as margens plácidas do Ipiranga ouviram? E vai fazer sentido se você ouvir essa minha segunda dica e ficar muito bom em figuras de linguagem. Figuras de linguagem é algo que é extremamente utilizado em poemas, porque figuras de linguagem é um recurso expressivo que deixa mais bonito o seu texto, deixa mais elegante seu texto. Você pode usar uma figura de linguagem para conseguir encontrar uma rima para algo que já foi falado. Então, figuras de linguagem cai direto em tudo que é poema. Quanto mais você entender de figuras de linguagem, de quais são as figuras de linguagem, mais ferramentas você tem para interpretar um poema. Porque você vai bater um olho num verso e vai sacar. Isso não é literal, isso é uma figura de linguagem. Então, olha lá, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Tem duas opções aqui, que nenhuma delas é o literal, nenhuma delas é a margem de um rio não ouve nada. As duas opções são, ou as margens do Ipiranga estão sendo personificadas aqui, então elas estão ganhando vida e estão ouvindo o brado, ou as margens do Ipiranga, na verdade, se referem a outra coisa. Então pode ter uma personificação aí, ou as margens do Ipiranga, na verdade, significam as pessoas que estão às margens do rio Ipiranga. E é claro que uma dessas coisas seriam as alternativas da questão. Se estivesse falando assim, é literal? Você vai falar, não, não é literal. Então se tivesse alternativa, o que está sendo falado com as margens não é literal, seria certa. Se estivesse falando, na verdade, as margens se referem a pessoas, seria outra alternativa possível de certa. Ou, neste hino está sendo personificado uma parte da natureza, também seria certo. Então compreende como linguagens assim é extremamente difícil e, eventualmente, realmente é subjetivo. Porque sempre que não é literal, pode ser subjetivo. Mas tem uma lógica por trás. Tem técnicas por trás. Parece que não, porque não te ensinam. E, sinceramente, várias das técnicas não me ensinaram também. Eu fui aprendendo de tanto apanhar em provas. Mas tem uma lógica por trás. E eu sou uma pessoa que é mais de exatas. E eu fui aos poucos entendendo. Tem uma lógica por trás de linguagens. Só se você pensar que existe um sujeito e um predicado, já existe uma lógica enquanto você vai falar algo. E aí você vai estudando mais e vai entendendo mais, e vai aprendendo mais, e vai ficando cada vez mais fácil. E essa dica 2 você vai usar de várias formas. Por exemplo, Camões. Você já viu Camões. Camões adora antítese, adora paradoxo. Figuras de linguagem. Então sempre vai ter um monte de figura de linguagem. Então é importante, para interpretar direito poema, é como se fosse um pré-requisito você ser muito bom em figuras de linguagem. Poema é difícil interpretar um poema, mas não é tão difícil estudar figuras de linguagem. Coloca aí no sistema de busca, figuras de linguagem. Cria uma lista sua. Qual o nome de cada figura de linguagem? O que significa cada figura de linguagem? Coloca um exemplo do lado de cada figura de linguagem. E esse processo vai ficando automático na sua cabeça. Toda vez que você olha um texto, você já começa a ler em qual que é o conteúdo, o que está sendo falado, quais são as figuras de linguagem aqui. E aí você bate o olho na alternativa e você já elimina quase tudo. Porque aquilo que você pensou enquanto você lia está lá na alternativa. E se você não conhece essas coisas que eu estou falando, vai ser bem difícil você achar. Você vai ficar em dúvida em um monte de alternativa. E aqui eu não vou ler mais nada, porque o vídeo já está começando a ficar longo, mas olha só como faz diferença você entender o que eu estou falando. Nesse caso de Camões, o cara adora antítese e paradoxo. Provavelmente vai ter alguma alternativa falando algo assim, sentimentos ambíguos, paradoxal, dualidade, oposição, dicotomia, que tudo está meio relacionado à antítese, que são duas ideias aparentemente opostas, contraditórias.
Então, se eventualmente usar Camões, mesmo que não todo ele não faz isso em todo o poema, mas só de mencionar em Camões, a minha mente já cria um alerta. Se tiver alguma alternativa falando uma dessas palavras, dualidade, antagônico, dicotomia, ambiguidade, eu já vou ficar bem esperto para essa alternativa e vou confirmar nos versos se realmente tem essa ideia. Mas a chance de ser certa já é bem maior do que seria num texto de outra pessoa. Então é isso. Essa é a segunda dica. Fique um mestre em figuras de linguagem. Espero ter provado, tanto na primeira dica como as coisas que eu falei na segunda dica, que isso te ajuda muito. E não te ajuda só em poema, te ajuda na prova como um todo, e é algo que não é tão difícil estudar. Estuda figura de linguagens. Você tendo um computador, você tendo um celular, você consegue estudar isso direitinho. Então vamos para a minha terceira dica, e aqui eu vou começar a falar mais rápido, porque o vídeo está ficando grande, e eu estou tentando usar uma ordem mais de importância e de urgência. O que você pode fazer agora para afetar sua nota no próximo Enem. Mas vamos para a terceira dica, que é assim. Li uma estrofe e não entendi absolutamente nada. Ou li uma estrofe e entendi algo, mas li o poema como um todo e não entendi o sentido do poema como um todo. Então vamos lá. Eu vou chamar essa dica aqui de a parte pelo todo e o todo pela parte. Se você entendeu só uma estrofe e não entendeu o poema como um todo, e já está há muito tempo nessa questão, e você não deve perder muito tempo numa questão, assuma que o sentido total do poema é muito relacionado ao sentido da estrofe que você leu, com algumas variações, porque aquela é uma parte do poema, então no sentido do total do poema, no mínimo, tem que estar incluso essa parte que você conseguiu compreender. Então tira conclusões a partir disso. Você, no mínimo, vai eliminar algumas alternativas, que podem, por exemplo, negar totalmente a parte que você entendeu. E eu estou falando isso porque, às vezes, no desespero de tentar interpretar um poema, o que pode acontecer, e acontece com todo mundo, e acontece comigo, porque às vezes é realmente desesperador um poema quando você lê um monte de coisa e não entende absolutamente nada, você precisa confiar um pouco em você, confiar na parte que você entendeu, e lembrar que aquela parte compõe o todo. Então não tem como eliminar aquilo que você entendeu. No mínimo aquilo tem um pouco de veracidade na hora de você responder as alternativas. E o mesmo vale no caminho oposto. Se você entendeu de forma geral o que quer dizer aquele poema, dificilmente uma estrofe não vai ter nada a ver com o resto do poema. Porque a construção de um poema como um todo depende de cada estrofe. Então você também tem que ter essa confiança. Se você entendeu o tom geral de um texto, de um poema, quando você for analisar só uma estrofe, você tem que levar isso em consideração. Isso também vai te ajudar quando você ficar em dúvida. Dá para você responder fazendo esse trabalho. E é claro que o ideal é você conseguir extrair pelo menos uma oração funcional de cada estrofe, como eu fiz na dica 1. Mas nem sempre você vai conseguir, porque tem textos mais difíceis que outros, você pode estar mais nervoso em um momento da prova do que outro. Então, se você tentou tudo e não deu para entender, aí você assume o que eu falei na terceira dica. A parte pelo todo e o todo pela parte. Se você entendeu só uma parte, é possível, tem uma possibilidade grande, que o todo vai estar bem relacionado a essa parte. E o inverso também. Se você entendeu o tom geral do texto, dificilmente aquela parte vai estar dizendo algo que não tem nada a ver com esse tom. Isso pode te ajudar em alguns momentos a sair de uma questão, por exemplo, que você ficou entre duas alternativas e não tem critério nenhum para responder uma ou outra. E eu sei que esse não é o mundo ideal, mas eu tô te falando assim, essa dica é para ser usada quando as outras dicas não te salvaram, quando você realmente não conseguiu interpretar tudo do poema. Então vamos para a minha quarta dica, e aqui começa a ter, vou falar mais duas dicas, e aqui começam a ser dicas que exigem mais tempo para você melhorar. A quarta dica ainda dá para você fazer um pouquinho até a prova, a quinta já é bem mais difícil. A quarta dica é assim, cada escritor prefere falar de determinados temas e prefere utilizar determinados estilos. Então, se você tem tempo para estudar, você pode sim fazer uma lista dos principais autores, quais são os principais temas que ele gosta de falar a respeito e quais são as principais figuras de linguagem que ele gosta de usar. Isso dá mais trabalho a fazer, talvez você ache mais simples, mais simplificado num curso, num cursinho, com uma tabela pronta. Se você for fazer uma pesquisa sozinho, em uma semana é bem difícil fazer isso, né? Você tem que estudar um monte de coisa. Se você está estudando para o ano que vem já é bem mais viável. Então, por exemplo, Camões gosta de falar de amor, gosta de falar de sofrimento relacionado ao amor, gosta de usar antítese e paradoxo. Já Carlos Drummond de Andrade tem 3 fases, em cada fase ele prefere falar de um assunto.
Fernando Pessoa tem os heterônimos, e cada heterônimo principal dele prefere falar sobre um tema diferente. E aí o pessoal da Semana de Arte Moderna tem uma lógica própria do que eles gostam de falar. Então, assim, é estudável isso, seria estudável em literatura. Eu não acho que literatura de Enem é como FUVEST, cai bem menos no Enem, mas tem como você fazer um estudo específico em literatura para melhorar a sua interpretação de poema. E como que isso vai facilitar a sua vida? Se você lê um poema e não entende absolutamente nada, você usa essa informação que você já traz com você. Meu, esse autor aqui gosta de falar dessas coisas. Então você, na hora de ler, já fica antenado. Ah, será que ele está querendo dizer isso? E você confirma uma hipótese. E já tem bem mais ferramentas para responder uma pergunta. Eu sei que demora mais para fazer isso, mas eu estou tentando fazer um vídeo aqui que ajude se você vê no começo do ano ou no fim do ano. Então essa seria a quarta dica. Estude os principais autores, o que eles gostam de falar a respeito e quais as principais figuras de linguagem que eles gostam de usar. Cada um tem um estilo próprio. Então vamos para a minha quinta dica para acabar o vídeo. É uma dica bem simples, que é assim: se você tem tempo, se a sua prova vai demorar para acontecer, comece a ler poema. Quanto mais poema você lê, melhor você fica na interpretação de poema. Como quase tudo na vida, quanto mais você faz algo, melhor você vai ficando nesse algo. Então vale a pena sim. Eu recomendo aqui, Carlos Drummond de Andrade é o que eu mais recomendo, que é o que eu li bastante. É extremamente difícil de interpretar, em muitos casos, então você vai ter que procurar análises de poemas. Mas você lê de vez em quando um poema, procura uma análise, vai começando a encaixar as peças na sua cabeça. Ah, ele quis dizer isso. E aí você lê outro texto da mesma pessoa, você já vai com essa informação e começa a ficar muito mais fácil. Então essa é a minha quinta dica. Leia bastante poema, uma hora você vai começar a melhorar. Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que te ajude. Eu espero que todas as aulas que você não teve de interpretação de poema na escola, esse vídeo ajude a resolver uma boa parte dos seus problemas relacionados a isso. Então é isso, obrigado.